Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia, bom dia, bom dia para todos vocês. Um dia abençoado, um dia poderoso. Aleluia, glória a Deus. Vocês estão firmes, vocês estão de parabéns. Toda honra, toda glória ao Senhor Jesus. Amém? Estou animada de ver vocês orando. Acabou os 90 dias e tá todo mundo orando. Aleluia. Isso mesmo, continuem firmes, porque grande será aquilo que Deus está fazendo sobre a terra, amém? Toda a honra e toda a glória ao Cordeiro de Deus. Já abre comigo em Levítico, capítulo de número 4. Aleluia. E aí, como é que tá a expectativa do seu coração? Tá animados? Estão animados? Estamos em contagem regressiva. Quantos dias falta, apóstolo? Eu nem sei quantos dias falta. Deve faltar uns 7 dias. Que hoje? Não, pouquinho mais. Faltam 8 dias. Aleluia. Faltam 8 dias. Minha mente tá acelerada, apóstolo. Oh, aleluia. Glória a Deus. Tá todo mundo aqui com a mente acelerada. Glória a Deus, faz parte. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Toda a honra e toda a glória ao Cordeiro de Deus. Nós estamos com muitas expectativas naquilo que Deus já está fazendo. Eu estou sonhando só com a conferência. Ah, glória a Deus, aleluia. Já estou dormindo com a roupa de ir. Shalom, shalom, shalom para todos vocês. Um dia abençoado, um dia poderoso. Amém? Hoje é quarta-feira, dia 17 de junho. Tamo lá. Falta pouco, né? Uau, glória a Deus. Falta hoje, o dia todo de hoje, né? Conta hoje ou não? Não conta. Conta com amanhã, né? Então conta. Conta hoje já, apóstolo. Conta hoje? Então hoje, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. É 8 dias. 8 dias. Vai arrumando sua mala. Amém? Glória a Deus. Vamos orar para nós começarmos? Fecha os teus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome santo de Jesus, Pai, quero te glorificar, quero te bendizer, quero te exaltar. Obrigada, Deus, por tudo aquilo que o Senhor é e por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai, nós cremos que nos próximos dias nós vamos viver um grande estrondo da Tua glória, como nunca vimos e vivemos antes em toda a terra. Cremos, Pai, num derramar sobrenatural. Cremos, Pai, em algo avassalador. Obrigada, Jesus, pelo Teu amor. Obrigada, Jesus, pela Tua infinita glória que tem sido derramada sobre nós nessas madrugadas. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos, Senhor, nós Te exaltamos. Fala conosco hoje, Pai, nesse devocional. Fala conosco hoje, Pai, de forma avassaladora. Toda honra, toda glória ao Cordeiro de Deus. Obrigada, Jesus, por mais uma manhã, por mais uma madrugada. Amém. Glória a Jesus. Sejam todos bem-vindos. Aumenta a sua expectativa. Abre aí em Levítico, capítulo de número 4. Vamos estar lendo, amém? Então o Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. É isso que devem fazer aqueles que pecam sem intenção, quebrando algum dos mandamentos do Senhor. Se o sacerdote ungido pecar, trazendo culpas sobre todo o povo, apresentará ao Senhor um novilho sem defeito, como oferta pelo pecado que cometeu. Trará o novilho perante o Senhor. À entrada da tenda do encontro, colocará a mão sobre a cabeça do animal e o matará diante do Senhor. O sacerdote ungido levará um pouco do sangue do novilho para dentro da tenda do encontro. Molhará o dedo no sangue e com ele aspergirá 7 vezes diante do Senhor, em frente à cortina interna do santuário. Em seguida, o sacerdote colocará um pouco do sangue nas pontas do altar do incenso perfumado, que está na presença do Senhor, dentro da tenda do encontro. O restante do sangue do novilho, ele derramará na base do altar do holocausto, à entrada da tenda do encontro. Depois removerá toda a gordura do novilho, a ser apresentado como oferta pelo
pelo pecado, incluindo a gordura que envolve os órgãos internos, os 2 rins, a gordura ao redor deles, perto dos lombos e o lóbulo do fígado. Removerá todas essas partes junto com os rins, como se faz com os animais apresentados como oferta de paz, e queimará tudo no altar do holocausto. Mas o que restar do novilho, o couro, a carne, a cabeça, as pernas, os órgãos internos e os excrementos, ele tomará e levará para um lugar cerimonialmente puro, fora do acampamento, onde são jogadas as cinzas. Ali, sobre um monte de cinzas, queimará os restos num fogo feito a lenha. Se toda a comunidade de Israel pecar, quebrando algum dos mandamentos do Senhor, mas não se der conta disso, ainda assim será culpada. Quando perceber seu pecado, o povo trará um novilho como oferta pelo pecado e apresentará à entrada da tenda do encontro. As autoridades da comunidade colocarão a mão sobre a cabeça do novilho e as matarão diante do Senhor. O sacerdote ungido levará um pouco do sangue do novilho para dentro da tenda do encontro e molhará o dedo do sangue, e com ele aspergirá 7 vezes diante do Senhor, em frente à cortina interna. Em seguida, colocará um pouco do sangue nas pontas do altar, que está na presença do Senhor, dentro da tenda do encontro. O restante do sangue do novilho, ele derramará na base do altar do holocausto, à entrada da tenda do encontro. Depois removerá toda a gordura do novilho, e a queimará no altar, como se faz com o novilho apresentado como oferta pelo pecado. Desse modo, o sacerdote fará expiação pelo povo, e eles serão perdoados. Então o sacerdote tomará o que restar do novilho e levará para fora do acampamento, e o queimará ali, como se faz com a oferta pelo pecado. Essa oferta é pelo pecado e toda a comunidade de Israel. Se um dos líderes do povo pecar, quebrando algum dos mandamentos do Senhor, seu Deus, mas não se der conta disso, ainda assim será culpado. Quando perceber seu pecado, o líder apresentará como oferta um bode sem defeito. Colocará a mão sobre a cabeça do bode e o matará diante do Senhor. No mesmo lugar onde são mortos animais para o holocausto, é uma oferta pelo pecado. O sacerdote molhará o dedo no sangue da oferta pelo pecado e o colocará nas pontas do altar do holocausto. O restante do sangue ele derramará na base do altar e em seguida queimará no altar toda a gordura do bode, como se faz com a oferta de paz. Desse modo, o sacerdote fará expiação pelo líder e ele será perdoado. Se outra pessoa do povo pecar, quebrando algum dos mandamentos do Senhor, mas não se der conta disso, ainda assim será culpada. Quando perceber seu pecado, ela apresentará uma oferta pelo pecado, uma cabra sem defeito, colocará a mão sobre a cabeça do animal da oferta pelo pecado e o matará, e no mesmo lugar onde são mortos os animais para o holocausto. O sacerdote molhará o dedo no sangue e o colocará nas pontas do altar do holocausto. O resto do sangue ele derramará na base. Em seguida, removerá toda a gordura da cabra, como se faz com a oferta de paz, e a queimará sobre o altar como um aroma agradável ao Senhor. Desse modo, os sacerdotes fará expiação pela pessoa, e ela será perdoada. Se alguém trouxer uma ovelha como oferta pelo pecado, deverá ser sem defeito. A pessoa colocará a mão sobre a cabeça do animal da oferta pelo pecado e o matará, matará no mesmo lugar onde são mortos os animais para o holocausto. O sacerdote molhará o dedo no sangue da oferta pelo pecado e a colocará nas pontas do altar do holocausto. O restante do sangue ele derramará na base do altar. Em seguida, removerá toda a gordura da ovelha, como se faz com
o cordeiro apresentado como oferta de paz, e a queimará no altar como oferta especial, apresentada ao Senhor. Desse modo, o sacerdote fará expiação pela pessoa e ela será perdoada. Então, antes da nova aliança, havia, né? Era assim que as coisas aconteciam. Tinha uma oferta especial para a pessoa, para o sacerdote, amém? Então, eu quero que vamos pegar a rema dessa palavra no sentido, todo pecado oculto, né, ele produz consequências. Então, nós precisamos ter um alto nível de consciência sobre o que é pecado, sobre estar pecando. Porque muitas vezes nós não pecamos mais explicitamente assim, em público, externamente. O nosso pecado ele não está mais externo, porque a gente já se posicionou. Mas ainda existem pecados que estão profundos, são pecados internos, pecados que ainda, né, são pecados de estimação. Então, todo pecado oculto produz consequência. E eu quero trazer aqui para vocês um confronto. Os maiores pecados ocultos que a gente não vê são as iniquidades, porque a iniquidade é algo que está torto e você não reconhece aquilo ali como pecado, amém? Então, você vai orar e pedir para o Senhor, falar, Senhor, qual é o pecado oculto que está em mim, que eu não consigo ver? Espírito Santo me revela, Espírito Santo me mostra, porque, queridos, todo pecado produz consequência. Então, muitas vezes nós não pecamos mais na transgressão, que a transgressão é aquele pecado consciente, mas às vezes existe um pecado sobre, né, dentro do âmbito da iniquidade, porque dentro da iniquidade você não vê aquilo ali como pecado, você vê ali como algo normal. Não, isso aqui é normal, até você ter o conhecimento e o entendimento. Esse pecado mesmo, é aquele pecado mesmo, a palavra pecado, ela vem, né, como que eu posso explicar para você? A transgressão é um pecado consciente, mas o pecado praticado é aquilo que você não quer fazer e você acaba fazendo, certo? Então, por exemplo, você acabou falando mal de alguém, então você se arrependeu, meu Deus, eu não devia ter falado isso, você pecou. Você não viu quando você fez. Você não teve o livre-arbítrio de falar, eu não vou fazer isso porque... Não, quando você viu, você já estava fazendo aqui. Aí você falou, meu Deus, o que eu estou fazendo? Ali você pecou. Você pede perdão ao Senhor, por isso que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Agora, transgressão é você sabendo que vai sentar numa roda, que ali eles vão falar mal de alguém e você vai acabar comentando junto. Então, desde o princípio, você já sabia que você ia ser induzido a falar mal de alguém ou de alguma coisa e você mesmo assim aceitou. Então, isso é transgressão. É um local para pecar consciente aonde você foi sabendo que era, tá? Então, exatamente, aí meus alunos sabem. Pecado é errar o alvo. Transgressão é fazer propositalmente. E iniquidade é uma coisa que a gente não tem noção do que é, porque ou nós já viemos com essa codificação torta dentro de nós, ou a gente ficou assim de tanto pecar. Então, a iniquidade, ela pode ser herdada, né, através das maldições hereditárias, ou pode ser um local que você pecou tanto até você ter uma visão distorcida, ação distorcida, e aí você quer misturar, né, o evangelho, você quer, né, que a Bíblia te favoreça onde você acha que é conveniente, amém? Mas a Bíblia é uma verdade absoluta, tá? A gente não pode, né? Então eu vejo as pessoas que são mais iníquas, ela usa trechos da Bíblia para favorecer ela em algumas coisas, mas ela fala que nem toda a Bíblia, né, é verdadeira. E eu discordo disso. Ou você pega a Bíblia e toma ela para si como uma verdade absoluta, ou você não crê em Cristo. Amém? Então, a iniquidade, a pessoa passa a ter uma percepção das coisas de Deus de forma distorcida, como Lúcifer teve. Lúcifer teve, né, uma visão, ele teve uma deturpação. Amém? Glória a Jesus. E aqui, queridos, a gente está vendo, né, os sacerdotes. Os sacerdotes tinham grande responsabilidade. E para esse tempo, Deus está levantando muitos líderes, né? Muitos homens e mulheres. Você não precisa ter uma igreja para você ser um líder. Se você influencia hoje na internet, você já é um líder. Agora a gente precisa ter esse senso de responsabilidade. E a nossa responsabilidade não é só no que nós manifestamos. A nossa responsabilidade está naquilo que nós fazemos. Porque as pessoas não olham só, não estão só observando o que nós estamos transbordando. As pessoas estão observando o que nós estamos fazendo. E para essa geração de líderes, eu quero trazer algo para vocês. Sejam um exemplo.
Seja um exemplo no estilo de vida, no lifestyle, né? E outra, não é só no estilo de vida, no modo de buscar Deus. No estilo, seja exemplo no seu casamento, você como mãe, pai, você como filho. Porque a gente não segue pessoas, né, que são uma coisa aqui, outra coisa ali, e não são outra coisa ali. A gente segue pessoas, a gente se inspira em pessoas, né? Lógico, a gente está servindo o Senhor Jesus, mas o líder nos inspira a jejuar, a buscar, a fazer. Mas a gente precisa seguir bons líderes, né? A gente precisa, né, ser ministrado por bons líderes. E a gente sente quando algo não é verdadeiro, quando algo não é genuíno. Então Deus está levantando um remanescente, Deus está levantando líderes genuínos. Então o seu estilo de vida tem que confrontar também o que você faz, o seu posicionamento, a forma que você fala, como você se posiciona mediante um ataque. Tudo isso as pessoas estão observando para ver quem é você. Amém? Porque, queridos, tem pessoas que são convencidas por qualquer ministração, mas aqueles que têm discernimento, eles vão falar assim, deixa eu ver se esse homem, essa mulher é de Deus. E o Espírito Santo vai falar. Tem pessoas que vão falar assim, deixa eu orar para ver se essa mulher é de Deus. Deixa eu orar para ver se esse homem é de Deus. Amém? E queridos, aonde nós formos, nós precisamos ter o perfume de Cristo e ser exemplo. Não adianta você ser cristão só dentro da igreja. E ali fora você está brigando, você está discutindo, você está furando fila, você está enganando, você está passando a perna no outro, você está passando a rasteira na pessoa. Que tipo de cristão você é? Um 007? Então você só é cristão dentro da igreja? Você saiu da igreja, você se transforma? Então Deus, Ele está olhando para tudo que nós estamos fazendo. Queridos, nada fica em oculto. E você que está hoje na posição de influenciar pessoas, ainda que seja dentro da tua casa ou lá no seu trabalho, seja um exemplo. As pessoas estão de olho em você. E qualquer vacilo seu, fala assim, mas que tipo de crente que você é? Que tipo de cristão você é? Fazendo esse tipo de coisa? Amém? Glória a Deus. O pecado, queridos, ele contamina. O pecado, ele vai nos engolindo. O diabo, ele não tira uma pessoa de uma vez da presença de Deus. Eu quero que vocês entendam isso. O diabo, ele vai tirando uma pessoa milímetro a milímetro, centímetro a centímetro. O pecado, ele vai entrando devagarzinho. O diabo, ele não vai tirar você de uma vez. Quando você vê, você fala, meu Deus, como eu tô distante do lugar que eu tava de intimidade. Meu Deus, aonde foi que eu me perdi? Me afastei tanto. Então o diabo, ele vai tirando você devagarzinho, e quanto mais o pecado vai entrando, mais distanciando do devocional, da busca, você vai acontecendo, até o ponto daqui a pouco você já não escuta só mais louvor, você começa a escutar outras coisas, daqui a pouco você já não quer só escutar ministração, você quer ver qualquer outra coisa, e assim o diabo vai fazendo, ele vai te tirando milímetro a milímetro, e o pecado vai contaminando, e aí daqui a pouco entra a transgressão, e até a transgressão se tornar uma iniquidade. Então a gente precisa se esquadrinhar todos os dias, né? Eu estou ensinando vocês sobre como falar na oração. Fala, Espírito Santo, me leva para mais perto da sua presença. Espírito Santo, aonde houver uma brecha, aonde houver uma vulnerabilidade minha, me mostra. Senhor, fecha todas as brechas. Essa é a oração, queridos, para a gente não se afastar da presença. Senhor, fecha todas as brechas que existem na minha vida. Fecha todas as brechas que existem no meu coração, na minha alma, no meu espírito, na minha mente. Senhor Deus, fecha todas as brechas com teu sangue, porque eu não quero me afastar da tua presença. Eu não quero sair desse lugar de intimidade. Eu não quero sair desse lugar de consagração. Eu não quero sair desse lugar de rendição. Amém? Glória a Jesus. E não existe, queridos, né? Não existe perdão sem arrependimento. Então nós precisamos... Tem gente, né, que se sente mal, mas se sentir mal é diferente. Se arrependimento é uma dor, é uma vergonha, né? Falar assim, meu Deus, por que eu fiz isso? Como que eu pude fazer isso? Então, arrependimento genuíno. Deus quer de nós um arrependimento genuíno. Fala, Senhor, me banha do óleo do arrependimento. Senhor, me faz enxergar o pecado como o Senhor Jesus enxerga. O problema é que muitos de nós temos só remorso. E remorso, queridos, é se sentir mal por um breve tempo, mas daqui a pouco voltar a fazer. Jesus, tira a cegueira dos meus olhos, destampa a cegueira do meu coração, me faz ver esse pecado que eu pratico como o Senhor vê. Gera em mim o óleo do arrependimento. Eu já cansei de falar para vocês, a pessoa que fuma, ela se sente mal de fumar na frente da igreja e aí ela apaga o cigarro. Ela se sentiu mal e ela não fumou mais ali na frente da igreja, mas daqui a pouco ela voltou para casa e voltou a fumar. Ela não se arrependeu, ela sentiu remorso.
Agora, a pessoa que foi na igreja, foi tocada por Jesus, ela falou, por que eu fumo? Por que eu faço isso com o meu corpo? E aí ela parou de fumar, essa de verdade se arrependeu. Por quê? O novo posicionamento tem que vir após o arrependimento. Então não dá pra falar que a pessoa se arrependeu e continua pecando. Não, se você se arrependeu e continua pecando, você não se arrependeu de fato. Amém? Porque, queridos, o arrependimento tem que produzir uma transformação do hábito e da ação. As pessoas estão numa ilusão muito grande de que a libertação é só o demônio sair que tá tudo bem. Não. Vai exigir de você uma força na carne, na alma, de falar não e se posicionar. O diabo, ele tinha uma força sim, dentro de você quando você estava no mundo. Mas agora ele aliciou, ele viciou sua carne e a sua alma a pecar. E agora você tem que lutar e edificar o seu espírito para conseguir não pecar mais. Amém? É sobre isso. Então nós precisamos ter o quê? Discernimento espiritual. Força para vencer o pecado. E não é fácil, querido, essa transição, uma vez que você se posicionou em Deus e agora você está buscando um novo estilo de vida. Amém? Hoje nós temos o Cordeiro perfeito, é Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, me perdoa, tá tudo bem. Imagina se a gente tivesse que matar cordeiro, novilho, pomba e tiver... Ia ser, meu Deus, ia ser muito, né? Ia ser tantas demandas, tantos pecados. Não, agora nós temos Jesus. É o nosso único e suficiente Salvador, Jesus, o sumo sacerdote. Amém? Jesus, ele é o cumprimento da oferta pelo pecado. Uau, glória a Jesus. Jesus, ele é o cumprimento da oferta pelo nosso pecado. Jesus se fez expiação por mim e por você. Mas não adianta a gente falar, Jesus me perdoa e amanhã a gente está fazendo de novo. Jesus me perdoa e amanhã a gente está fazendo de novo. Você foi perdoado, então muda de comportamento. Queridos, principalmente nas mazelas da alma, rejeição, abandono, sentimentos de orfandade. Jesus te perdoou? Glória a Deus. Jesus te perdoou? Amém. Muda de atitude. Porque o demônio vai sair, a força impulsionadora para você pecar vai sair, mas a vontade ainda vai ficar ali. Essa vontade só é vencida com jejum, oração e posicionamento em Deus. Então a gente precisa falar o que é. Então você só vai vencer o pecado uma vez que você está posicionado na presença de Deus. Enquanto você não encher mais o seu espírito, né, de Deus, enquanto você não alimentar esse compartimento, não adianta, você não vai ter força para negar o pecado. Amém? Você não vai ter força para negar o pecado. Você precisa se encher de Jesus. E como que a gente se enche? Oração, jejum, palavra, pregação, um livro edificante. Tudo isso te enche de fé, te enche de resiliência, te enche da presença do Espírito Santo. Então não adianta a gente só expulsar o demônio. Não adianta. A gente precisa mudar de comportamento. Amém? E a pergunta é, Jesus, aonde eu preciso melhorar? Faça essa pergunta para você, Jesus, aonde o meu comportamento precisa transicionar? Aonde eu preciso ser transformado? Aonde eu preciso fazer as coisas de forma diferente? Jesus, aonde eu posso melhorar? Jesus, o que eu posso fazer para melhorar? Fala, Jesus, o que ainda existe em mim que não te agrada? Fala, Jesus, expõe o meu pecado. Expõe o meu mau comportamento. Jesus, o que tem em mim que não te agrada? O que tem em mim que precisa ser transformado? Queridos, é esse tipo de confronto que nós precisamos. É esse tipo de confronto que nós precisamos ter todos os dias. E o Espírito Santo, ele está disponível para te confrontar todos os dias. Pergunte para o Espírito Santo, aonde eu posso melhorar? O que eu poderia fazer para ser uma pessoa melhor, para ser um bom cristão? Fala, Espírito Santo, me esquadrinha. Espírito Santo, quais são as minhas atitudes que entristecem o coração de Deus? Pecar, todos nós pecamos, em pensamento, em julgamento. Transgredir, eu creio que a gente já não transgrida, amém? Porque a transgressão é um pecado consciente. Amém? Uma vez que nós sabemos o que é certo e o que é errado. O pecado vai acontecer todo dia. Porque a gente acaba pecando sem querer. Nossa carne é inclinada. Mas a transgressão é aquilo que você já fez e você decidiu que não faz mais. Agora, a iniquidade é algo que está oculto, velado. E que muitas vezes não veio de você. Veio do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó.
Amém? Glória a Jesus. Então, faça essa pergunta para o Espírito Santo. Espírito Santo, o sumo sacerdote já foi entregue na cruz do madeiro. Está tudo pronto. Aonde eu preciso ser transformado? Qual é a minha conduta que o Espírito Santo se entristece? Aonde você pode melhorar? O que você pode fazer para melhorar? Será que você fala demais? Queridos, se tem um local onde as pessoas pecam, é no falar demais. Nós precisamos aprender a falar com o Espírito Santo, a falar com Deus. Tem gente que fala muito, fala demais. Então fala assim, Espírito Santo, contenha a minha boca. Espírito Santo, fecha a minha matraca, fecha a minha boca. Tem gente que fala muito e dá bom dia a cavalo. Fala assim, Espírito Santo, por que eu tenho essa agonia de estar falando tanto, de estar contando tudo? Aonde que está essa ferida? Aonde que está isso? Por que me falta o... Gente, isso é falta de domínio próprio. Amém? E nós precisamos ter discernimento espiritual. Tem coisas que o Espírito Santo não quer que você fale naquela mesa. Porque ao invés de edificar, vai trazer escândalo. Amém? Porque é níveis espirituais diferentes. Às vezes você chegou entusiasmada para contar uma experiência para bebês, nem bebês são espirituais. Não conseguem discernir o que você está contando. Amém? Então vamos cuidar com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós pensamos. Outra coisa, vamos começar a repreender pensamentos. Veio um pensamento ruim e você se deu conta que aquele pensamento é um pensamento que não agrada a Deus. Você não pode ficar calado, porque senão esse pensamento ele vai continuar tendo força dentro da sua mente. E você vai precisar verbalizar, falar, Senhor, eu estou tendo esse tipo de pensamento. E eu sei que isso não provém de ti. Senhor, mata agora esse tipo de pensamento, de raiva, de angústia, de ódio, de vingança, pensamentos às vezes de desdenho de alguém. Fala, Senhor, tira esse pensamento de mim, isso não provém do Senhor. Não são mais as obras da carne que habitam em mim, mas sim o fruto do Espírito. Então você precisa falar assim, eu lanço esse pensamento agora para o abismo, porque eu sou uma filha de Deus. E esse tipo de pensamento não tem autoridade de permear na minha mente. Porque toda ação, primeiro ela tem que começar por um pensamento, por um sentimento e daí uma ação. Amém? Então você vai começar a falar, Senhor, visita os meus pensamentos agora. Esse pensamento não provém de ti. Esse pensamento não provém de ti. Amém? Esse pensamento não provém de ti. Esse pensamento não é do seu agrado. Aleluia. O discernimento espiritual, queridos, é ouro puro. É ouro puro de Ofir. E o discernimento espiritual é algo que Deus nos dá. Mas não adianta ter só o discernimento. Tem que ter uma atitude mediante o discernimento. Porque quando Deus dá um discernimento espiritual para nós, é para nós nos posicionarmos. Amém? E falando de discernimento, é isso que eu quero trazer para você hoje. Abra em Hebreus capítulo 5, verso de número 14. Amém? Hebreus capítulo 5, verso de número 14. Mas o alimento sólido é para adultos, para aqueles que, pela prática, têm suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Uau! Esse versículo é poderoso. Está falando que existem informações no mundo espiritual, existem entendimentos, existem revelações, existem conteúdo em Deus que é só para adultos na fé. Esse adulto na fé são pessoas que já oram, que já jejuam, que já são convertidas, né? São pessoas que são posicionadas e conforme foram as suas consagrações, foram crescendo em Cristo. Por isso que eu falo, não adianta a gente querer dar esse tipo de alimento sólido que hoje alimenta a nossa vida para um neófito, para uma pessoa que é nova na fé. Porque essa pessoa, gente, vocês já viram que às vezes você chegou na casa de alguém e ali você foi na casa de uma amiga ou de alguém, ou da sua sogra, e a sua sogra tem uma amiga ou tem alguém que frequenta a casa dela e você sente uma coisa ruim naquela pessoa, mas aquela pessoa que tá ali, a dona da casa, não sente. É mais ou menos isso. Você tem um discernimento que aquela pessoa corre perigo mediante aquela outra. Mas aquela pessoa em si não tem, porque ela não tem o quê? Às vezes discernimento espiritual. E às vezes essa pessoa não tem noção que aquela outra só tá ali para enganar ela, mas você consegue farejar isso. Aí eu pergunto, como que você consegue farejar isso? Porque você consegue discernir o mal.
Porque os filhos de Deus discernem a glória de Deus, mas também discernem o mal. A gente fareja aonde tem algo errado. A gente consegue falar assim, tem algo nessa pessoa, essa pessoa fala bonito, mas tem algo nessa pessoa que não fecha. Tem algo nessa pessoa que não me convence. Hebreus capítulo 5, verso 14. Amém? Hebreus capítulo 5, coloca aí, meu amado, fazendo favor. Hebreus capítulo 5, verso de número 14. Amém? Glória a Jesus. Agora vamos abrir aqui em outra, Filipenses capítulo 1, verso 9. E também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda percepção, para aprovarem as coisas excelentes e serem sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Nós precisamos sempre estar pedindo para Deus, tá? Amor e compaixão, sim, pelas pessoas, nós precisamos, mas o conhecimento e percepção. Gente, as pessoas que estão na iniquidade, elas não têm uma percepção mais da moralidade de Deus, do que é certo e errado. Essas pessoas, elas misturam tudo. Mas existe um senso de ética moral que a gente sabe, é isso aqui que é o certo a se fazer. Tá? Às vezes até o mais leigo em Bíblia, ele fala, não, mas é isso aqui que é o certo a se fazer. E esse discernimento espiritual dá pra gente o quê? O posicionamento, isso aqui é certo, isso aqui é errado, amém? Isso aqui condiz com os princípios do reino de Deus. E nós precisamos desse discernimento para nós sermos aprovados, porque, queridos, o Senhor vai nos testar em todas as áreas que antes éramos fracos. Repete de novo isso. O Senhor vai me provar em todas as áreas que antes eu era fraco. Para ver se você consegue suportar a pressão. O diabo, ele sabe as suas áreas de mais vulnerabilidade. O diabo vai tentar te provar nas áreas que você mais é vulnerável, ou mais foi vulnerável. Amém? Eu amo essa passagem de 1 Coríntios 2,14. Ora, o ser humano natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Quem que é o ser humano natural que não aceita as coisas do Espírito de Deus? Essa pessoa que está na primeira dimensão, que vive alienada, vive aqui nessa terra só querendo comer, beber, dormir, estudar, carro, casamento, mulher, homem, dinheiro. Essa pessoa que não é espiritual, essa pessoa que às vezes só se faz de espiritual, mas não tem nenhum tipo de conexão com Deus. Ela está cega, alienada nesse mundo. Ora, o ser humano natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural, as pessoas desse mundo, as pessoas que estão cegas, elas não conseguem entender aquilo que é sobrenatural, aquilo que é extrafísico, porque elas não têm o quê? O Espírito que nasceu de novo dentro delas, governado pelo Espírito Santo. Elas não têm o quê? Feeling espiritual, elas não têm fome espiritual para entender que existe, né, algo além daqui. Então elas não têm discernimento. Porém, o que é espiritual julga todas as coisas. Aqui a Bíblia está dizendo, você que é espiritual, você consegue discernir e julgar e entender todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Em outras versões fala, mas ele mesmo não é discernido por ninguém, não é compreendido por ninguém. Ou seja, as pessoas, você consegue discernir um ambiente espiritual, o que está acontecendo ali. Mas as pessoas não entendem o mover espiritual daquele local e também não entendem você. Não consegue compreender por que você fala umas coisas estranhas e esquisitas. Não consegue ter o que? O entendimento. Por quê? Discernimento espiritual é para quem tem revelação da parte de Deus. Discernimento espiritual é revelação. Discernimento espiritual é o que está acontecendo. É quando a gente fareja que tem algo de errado ali, porque o discernimento não é só para farejar a glória de Deus, mas é para farejar o mal, a astúcia do diabo. Lembra que eu contei para vocês da experiência de ontem? É para a gente antever o que o diabo vai fazer. E a gente pode antever através da ação de uma pessoa. Chega alguém, o Espírito Santo fala assim, essa pessoa vem com um laço para você. O diabo está por trás disso. Aí você já começa a orar. Então toda vez que o Senhor te der uma voz de comando, te alertando de algo, não é para você repreender a pessoa diretamente. Porque a nossa luta não é contra a carne e sangue. E a pessoa que está sendo usada pelo diabo também não sabe que está sendo usada. Porque ela acha que está no normal dela. Gente, as pessoas que estão sendo usadas pelo diabo, elas não têm convicção disso.
Porque o diabo fala na voz da primeira pessoa dentro da cabeça delas. Então elas pensam que é elas falando, elas pensando e elas querendo. Então, o que a gente faz? A gente ora e fala assim: se isso, Senhor Deus, não provém de ti, que essa pessoa não venha mais me propor isso, que essa pessoa não consiga mais ter acesso a mim. Senhor Deus, eu declaro hoje, todo o demônio que atua através dessa vida cai por terra, a pessoa nem pisa na sua casa mais. Senhor Deus, se essa pessoa está endemoniada e está vindo na minha casa para trazer discórdia, para trazer raposinha, eu quero lançar um decreto aqui agora. Eu vou ungir minha casa e vou declarar um decreto aqui nas portas, declarando que ninguém entra na minha casa a não ser que o Senhor permita. E toda pessoa que tiver um demônio, ela não entra dentro da minha casa. Toda pessoa que estiver governada por Satanás, ela não passa nessa porta. Eu selo essa porta com o sangue do Cordeiro. Amém? Tudo isso é discernimento espiritual. Amém? Tudo isso é discernimento espiritual. Glória a Jesus. E nós precisamos usar o discernimento espiritual a favor do reino de Deus. A favor daquilo que é os princípios do reino de Deus. Você teve um discernimento espiritual, você repreende, você ora. A oração de guerra, ela precisa ser usada em momentos em que Deus faz você farejar algo que está errado. Farejei algo que está podre. O que eu faço? Senhor, eu repreendo agora toda ação maligna do diabo. Você sabe qual que é o problema de vocês? Vocês têm um sonho ruim e vocês acham que é um decreto. Deus está avisando. Queridos, as pessoas acham que um sonho é obrigatório acontecer. Eu sei quando um sonho é um decreto, mas eu sei também quando um sonho é um aviso. E na maioria das vezes, Deus está avisando o que pode acontecer. O que você faz como filho de Deus? Eu repreendo agora em nome do Senhor Jesus. Repreendo esse sonho. Ele cai por terra. Toda tentativa do diabo contra a minha saúde, contra a minha família, contra o meu casamento, cai por terra agora. Você se levanta, você unge a sua casa. Você declara: aqui não, Satanás. Aqui você quebra o seu bico, aqui você não entra. A minha casa pertence ao Senhor. Gente, sonho não é para ficar contando para 30 pessoas e você não fazer nada. Para de ser um bebê na fé. Sonho, primeira coisa. Sonho é para você ficar para você. Sonho ficou para você, você ora. Se o Espírito Santo te conduzir a contar para alguém, que seja alguém que tenha sabedoria sobre esse sonho. Amém? Que seja alguém que tenha sabedoria. Aí você conta para 20, 30 pessoas e você não faz nada. Lógico, você não se posicionou. Então você se levanta, fala: eu repreendo isso, eu repreendo aquilo outro. A gente se levanta também para quebrar toda palavra de maldição, de inveja. Ah, porque falaram isso de você? Está quebrado, está repreendido em nome do Senhor Jesus, porque aquele que me guarda venceu principado e potestade e quebra e cancela toda palavra. Você precisa estar com a palavra de Deus na boca. Amém? Então, queridos, não é contando para as pessoas que você se defende, é orando, oração de guerra. Teve um sonho ruim? Eu repreendo agora toda a arma de Satanás contra a minha casa, minha vida, meu ministério. Para com esse negócio de ficar contando para 20, 30 pessoas, com 20, 30 discernimentos diferentes. Ei, você já entendeu o que é o sonho? Gente, o sonho, ele pode até ter um significado, mas na maioria das vezes ele é literal. É literal. Você não pode sonhar uma coisa ruim e ser uma coisa boa, não faz sentido nenhum. Então, você pede, a revelação é para o Espírito Santo de Deus. Amém? Tiago, capítulo 1, verso 5. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberadamente e nada lhes impropera, a ser-lhe a concedida. Então, Deus, ele nos dá sabedoria, ele nos dá discernimento, ele nos dá tudo aquilo que nós precisamos, mas nós precisamos o quê? Nos posicionar. Nós precisamos nos posicionar. Então se posicione e fala: eu repreendo em nome de Jesus. Gente, quando você tiver pensamento ruim, põe a mão na tua cabeça e fala: sai, diabo, aqui não. Aqui não. Foi o tempo que você vinha com pensamento hostil, mas eu não aceito. Eu te repreendo agora em nome do Senhor Jesus. Pega a sua seta e vai direto pro abismo agora. É assim que a gente vence guerras da mente. Tá com um sentimento de angústia? Toda angústia agora. Bate em retirada direto pro abismo em nome de Jesus. Satanás, você não tem mais nem o direito de vir lançar seta nenhuma aqui. Aqui é alegria, é o amor, é o domínio próprio. Somente aquilo que o Espírito Santo, anseia para mim.
E você precisa começar a guerrear dessa forma. Queridos, vocês alimentam o sentimento, alimentam o pensamento. Os nossos pensamentos têm que ser de bênção, de prosperidade, de paz. É por isso que eu falo, eu não deixo as pessoas me... Eu já falo, não me contamina. Não me contamine. Não me contamine, não me contamine com nada. Ah, mas aí as pessoas vão achar que eu sou insuportável. Eu prefiro que as pessoas pensem que eu sou insuportável do que elas virem tentar me contaminar e trazer pedra de tropeço para mim. Amém? Então, queridos, fala assim, fulano, toda vez você traz uma coisa para mim, você fica me pilhando, me colocando umas coisas, trazendo uns discernimentos. Fala, não me contamina. Tô na consagração, tô vivendo a glória de Deus, não quero saber, não quero saber. Ah, Deus te deu um sonho, é ruim? Vai orar por mim, é isso que você tem que fazer, porque eu já repreendo esse sonho em nome de Jesus. O discernimento espiritual é para você fazer exatamente isso e se posicionar, amém? Glória a Jesus. Vocês conseguem entender a importância de nós sabermos nos posicionar, de nós entendermos o que Deus quer fazer com cada um de nós? Queridos, Deus quer o nosso posicionamento mediante as coisas, porque senão a gente fica distraído com raposinha. O diabo quer lançar raposinha e quando ele não pode mandar, ele vai fazer alguém enviar raposinha para você. Talvez você já ora na madrugada, você já é um guerreiro. Não vem mais as raposinhas direto no seu coração, na sua mente, porque essa área você já venceu. Então agora, o diabo tá mandando raposinha por gente. Tá mandando raposinha pelo familiar, tá mandando a raposinha por alguém lá no colega no trabalho. Fala, fulano, deixa eu te falar uma coisa. Tô em consagração, não me conta nada não. Fulano, deixa eu te falar, não me conta isso aí não, tô em consagração. Eu já venci todas as coisas em Cristo. Amém? Você precisa cuidar da sua mente, você precisa cuidar do seu coração. Você sabe por que muita coisa ruim frutifica? Porque você planta sementes e você rega elas. E o regar é crer que aquilo vai acontecer. E a fé, queridos, é isso, é você acreditar em algo. Então não importa se é ruim ou é bom, se você crê naquilo, aquilo vai acontecer. Então as coisas ruins a gente lança pro abismo e a gente repreende e declara que a gente não aceita sobre as nossas vidas. E a gente traz ao nosso pensamento que é a verdade de Deus, a vontade de Deus. E nós quebramos porque nós temos autoridade em Cristo Jesus. Amém? Então fala assim, Senhor, eu rejeito toda raposinha que possa estar tentando contaminar o meu coração. Queridos, ora aquilo que Deus tem falado para você. Deus tem falado para você que vai fazer uma grande promessa, que você vai ser um grande avivalista. Não sei o que Deus tem falado para você, mas começa a tomar posse todos os dias. Começa a declarar toda a verdade que vem da parte de Deus sobre a tua vida, sobre a tua mente, sobre o teu coração. Amém? A gente se torna forte na palavra de Deus. A gente se torna forte declarando as promessas dele. Eu sempre falo, o Senhor disse para mim que olhos não viram, ouvidos não ouviu, não chegou ao entendimento humano as coisas que o Senhor tem reservado para mim. Eu tomo posse disso e eu creio nisso, Senhor, e eu tenho vivido isso. Eu acesso, Senhor, essa palavra todos os dias. Pai, o Senhor diz para mim, em Deuteronômio 28, que aquele que obedece será perseguido pelas bênçãos, as bênçãos alcançarão. Senhor, eu tenho vivido isso. E eu entro nesse lugar de forma mais profunda, eu acesso esse lugar todos os dias, Pai, na minha vida. Pai, a tua palavra diz que 10 mil cairão ao meu lado, 1000 cairão à minha direita, mas eu não serei atingido, porque as suas asas me cobrem. Queridos, você precisa ser permeado pela palavra de Deus. E se tem uma coisa que eu faço igual a pastora Letícia disse, eu profetizo a palavra. Eu falo assim, diabo, você é um derrotado. Em Apocalipse diz que você já é um condenado. Escuta bem aqui, Satanás. A palavra do meu Deus diz assim: eis que vos dei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e sobre todo. Tem que gritar todo para ele escutar. E sobre todo o poder do inimigo. E nada, absolutamente nada, me fará dano. Escuta bem aqui, Satanás. O meu Senhor Jesus me concedeu autoridade para pisar sobre todo o poder das trevas. Então escuta bem aqui, bate em retirada, saia.
É no nome daquele que tem um nome acima de todo nome que eu te lanço. Sai da minha casa, sai da minha mente, sai da vida do meu filho, sai da vida do meu marido, sai da vida da minha esposa. Amém? Nós precisamos nos posicionar em Cristo e ter a palavra de Deus nos nossos corações. Queridos, o diabo, ele vai tentar te colocar medo com sonho. O diabo vai tentar te colocar medo com pessoas trazendo coisinhas, raposinha para você. E aí a pergunta é, mas por que tá vindo isso aqui agora? O diabo, quando ele começa a perder, ele vai jogar sujo. Ele vai jogar sujo. O diabo, ele quer te oprimir. O diabo, ele quer te desanimar. Você, querido, muitas vezes fica oprimido porque você quer. Eu não fico oprimida. Por quê? Gente, eu sou uma libertadora. Eu tô há anos fazendo libertação. Conheço o diabo do avesso. Sei até o jeito que ele atua. Já até, às vezes, eu consigo prever a forma que ele vai entrar em certos locais na vida das pessoas. Já falo, o diabo vai tentar entrar por aqui, por aqui. Aí você sabe por que você fica oprimido? Porque você não rebate. Você engole o oprimir do diabo, vem pra você e você pega aquilo ali. Agora, você levanta, faz um decreto de guerra, escuta bem aqui, diabo, vai, melhor você sair. Porque a palavra de Deus diz que eu sou mais que vitoriosa, mais que vencedor em Cristo Jesus. E a palavra de Deus diz que a minha mente é renovada e eu levo todo o pensamento que vem do inferno agora cativo a Cristo. E na minha mente só pode permanecer os pensamentos de Deus. E na minha alma só pode permanecer os sentimentos que vêm do Senhor. Você não tem direito algum de permanecer em mim ou na minha casa. Porque a minha casa pertence ao Senhor. Aí você fica oprimido porque você dá lugar para o encardido. Agora, se você levanta, se você se posiciona, se você fala assim, escuta bem aqui, diabo, é melhor você sair daqui. É melhor você cair fora. Porque você vai ser consumido pelo fogo da glória de Deus. Vai direto para o abismo. Amém? Gente, você sabe por que vocês ficam oprimidos? Porque vocês abrem brechas. Vocês abrem brechas. Vocês alimentam esse sentimento. Será que essa alma ainda está doente? Fala, vambora. Levanta daqui agora. A minha casa é do Senhor, os meus filhos são do Senhor, meu marido é do Senhor, eu sou do Senhor, tudo que eu tenho é do Senhor. Ah, Satanás, aqui não, pega a vassoura, corre atrás dele. O Senhor está levantando uma geração que pega a vassoura e corre atrás do diabo para bater nele. Amém? Eu creio, queridos, foi o tempo que o diabo conseguiu mentir para uma geração toda que ele é forte e botar medo em pastor para não fazer libertação dentro da igreja. Foi o tempo que o diabo falava que existem ministérios de libertação e existem ministérios que não é de libertação. Essa mentira já caiu por terra. Porque aonde habita a glória do Senhor tem que haver libertação. Aonde habita a unção do Espírito Santo, cativeiro tem que ser quebrado. Amém? Foi o tempo que pastores acreditou nessa mentira. Queridos, o diabo tem medo de alguém que carrega a santidade. O diabo tem medo, você sabe por quê? A santidade é o cheiro de Jesus em você. O diabo tem medo que quem brilha no Espírito Santo, você sabe, o brilho que existe em você, as pessoas falam assim, é diferenciado. É o Espírito Santo que habita em você. Então, queridos, o Senhor está levantando uma geração que carrega a unção que despedaça todo o jugo, que carrega uma unção que quebra os grilhões. Vamos parar de cair nas raposinhas. Ei, você já é mais que vencedor em Cristo. Para com essa bipolaridade espiritual. Um dia você está forte, um dia você está oprimido. Não, você tem que ser constante. E, queridos, eu só fiquei nessa mentalidade porque as mentalidades são construídas. Eu falei, peraí, o diabo não vai mais me oprimir. Eu vou construir uma mentalidade forte. Mentalidade forte a gente constrói na palavra. E você precisa falar todo dia. Se for necessário, vai falar um ano inteiro. Diabo, aqui você não tem poder. Porque a palavra do Senhor é quem me sustenta. Você é um coitado, um derrotado e um condenado. Queridos, eu creio que muita coisa é comportamento. Mas eu creio também que muita coisa é Satanás. Mas muitos comportamentos por falta de posicionamento em Deus. Aí é um povo que está oprimido, é porque o diabo, eu não sei o quê. E eu não vivo essa opressão. Não, estou sempre feliz, alegre, a paz que excede todo entendimento. Mas se você vê as minhas cercas de segurança que eu coloquei, eu não estou toda hora de conversa fiada. Não,
Queridos, as pessoas que chegam para mim, elas sabem que eu abomino fofoca, conversa. Amém? Nós precisamos ter uma mentalidade de reino, de crescimento, de avanço. Aí você cai nas raposinhas, talvez porque você é fofoqueira ainda, porque você gosta da conversa fiada, você gosta da fofoca. Talvez você cai nas raposinhas ainda porque tem algo no seu comportamento que ainda precisa ser transformado. Então, uma mentalidade de um filho de Deus, de uma filha de Deus forte, é constituída pela palavra de Deus. O que habita em mim é a palavra do Senhor. E o meu nível de fé, ele é alto porque eu coloco a palavra do Senhor. E para Deus não existe nada, absolutamente nada impossível. E eu preciso declarar a palavra todos os dias na minha vida. Eu preciso viver a palavra, comer a palavra, devorar a palavra. Porque a palavra de Deus é quem me sustenta mediante qualquer guerra. As primeiras guerras que você vence é a guerra da mente, é a guerra do emocional, é a guerra do corpo físico. Muitas vezes são setas lançadas no seu corpo para você murmurar. Mas a partir do momento que você fala, Satanás, você não tem o direito de tocar na minha vida, porque o sangue de Jesus me cobre. Aí ele vai tentar fazer armas externas, circunstâncias, pessoas para te aborrecer. Mas quando esse ataque ele é externo, você pode se blindar de cercas de segurança. Então você pode se defender. Igual, não me contamina, não traz nada para mim, eu não quero saber. Porque eu estou em consagração. E eis que todo o levante do diabo já caiu por terra. Declare palavras de bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa. Se alguém vier com discernimento errado, fala, eu te repreendo agora, Satanás, em nome de Jesus. Fala assim para a pessoa. Aí Jesus está todo dia falando que vai te prosperar, que vai dar isso para você. A pessoa vem, olha, eu sonhei que o seu filho se acidentava. Satanás, eu te repreendo agora em nome do Senhor Jesus. E cai toda a palavra por terra. Que sonho diabólico é esse? Você não é um servo de Deus? Essa pessoa, se tem discernimento espiritual, ela nem te conta, ela ora. Senhor, não sei se esse sonho é do Senhor, mas eu repreendo agora. Queridos, nós precisamos ter discernimento. A pessoa que tem discernimento, ela é sábia. Ela sabe a hora que ela fala. Gente, se Deus te mostrou algo, é para você orar, não é para você contar e atormentar e angustiar a vida de ninguém, não. Você está fazendo o papel do demônio também? Você entrou para o clube de Satanás, está fazendo junto? Porque quem oprime, quem conta mentira é Satanás. Quem quer fazer uma mãe ficar com o coração angustiado é o diabo. Então a gente precisa falar assim, peraí, Deus está me dando uma revelação. Se é uma revelação, é porque eu tenho que fazer algo. Eu vou me posicionar, eu vou orar. Amém? Então nós precisamos ter discernimento espiritual sobre todas as coisas. E queridos, quando a gente está no começo da fé, deixa eu falar uma coisa para você. Quando você está no começo da fé se posicionando em Deus, ainda existem muitas brechas em você. Não creia que 100% das coisas que você recebe é de Deus. Muitas coisas podem ser diretamente de Satanás para te confundir. Amém? Se você realmente é uma pessoa genuína em consagração, está muito tempo posicionada com Deus, eu creio que sim, o que Deus te dá é genuíno. Mas depende do lugar também. O diabo pode lançar um sonho para te atormentar. Então, o que eu quero trazer hoje para você? Discernimento espiritual sobre as coisas de Deus. Sobre o que é do diabo, o que é de Deus. E um posicionamento maduro de um filho de Deus que entende o que é e o que não é. Gente, cuidado com as palavras. Cuidado com falar demais. Deus quer que a gente tenha domínio próprio sobre a língua. Domínio próprio sobre as nossas ações. Domínio próprio sobre tudo. Amém? Então se posiciona. E sempre quando for dormir, fala, Senhor, eu só aceito sonhar se for um sonho que o Senhor trouxer. Sela a minha mente com o sangue de Jesus. Amém? Precisamos vigiar. Porque senão, queridos, a gente se torna pedra de tropeço por nosso irmão. Por se achar espiritual. E muitas vezes você está sendo só uma ferramenta de Satanás para deixar um coração angustiado. Amém? Então, vamos vigiar, vamos buscar mais o Senhor, jejuar e orar mais. Amém? Glória a Deus. Eu quero declarar um dia abençoado para você, para sua casa, para sua família. Nós estamos em contagem regressiva para a maior conferência de avivamento da terra. Nós vamos viver coisas sobrenaturais que nós jamais pensamos viver.
Aumenta a expectativa do seu coração, aumenta o seu odre espiritual. Já está tudo pronto, amém? E nada vai impedir que aquilo que Deus programou nada vai impedir aquilo que Deus programou para os dias 25, 26, 27 e 28. Nada vai impedir nada. Nós vamos viver a maior manifestação de glória. Nós vamos viver a maior expansão da presença, da glória e do poder de Deus nesses dias como nunca antes. Amém? Então, como eu sempre falo, aumenta a expectativa do seu coração, expande o seu odre espiritual. Você vai viver uma nuvem seródia de Deus. Você vai viver um fragmento da Nova Jerusalém. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Um dia abençoado, um dia especial. Amém? Beijo. Amo muito, muito, muito vocês.